2017, a Revolução Russa completa 100 anos. E para debater este tema, eu pensei assim, num jeito diferente, numa alternativa diferente, pra gente não ficar preso àquela questão, o que foi a arte durante a Revolução Russa. Eu pensei em pensar nos artistas que foram inspirados por ela. Eu fiz um top 5 dos artistas influenciados pela Revolução Russa, influenciados pelo marxismo, de artistas comunistas. Para o quinto lugar, eu escolhi um artista que é muito conhecido pela galera, é um cara aí que tem um nome que rende milhões de trocadilhos, as pessoas adoram fazer piadinhas com o nome dele. Sim, eu estou falando de Pablo Picasso. Sim, Pablo Picasso, ele era comunista, ele era declaradamente comunista, ele estava totalmente ligado às ideias do Partido Comunista da França, do qual ele foi filiado até a sua morte. Um artista que vive aparecendo pelo mundo afora até hoje, não ele, é claro, suas obras vivem aparecendo pelo mundo afora até hoje. A gente consegue ver os trabalhos de envolvimento social no Picasso, principalmente em sua obra mais famosa, conhecida como Guernica, que foi uma obra extremamente crítica que ele fez quando o vilarejo de Guernica foi bombardeado pelas tropas do ditador Franco, né? Picasso ficou assolado pelo acontecimento, ele estava pintando um grande painel que era bem colorido, que era para uma exposição que ia acontecer lá na França, uma exposição que envolvia vários artistas no mundo, e ele ficou transtornado, ele apagou completamente a pintura que ele estava fazendo e começou a fazer um mural da Guernica. Sim, a Guernica não é um quadrinho pequenininho não, tá? A Guernica é um mural gigantesco, a gente tem ali na frente, né, um cavalo sendo transpassado por lanças, a gente tem uma mãe que segura um filho chorando, a gente vê um homem despedaçado pelo chão, as pessoas naquele desespero todo, e a gente vê uma grande lâmpada que meio que representa esse sol artificial que ilumina essa tragédia, essa desgraça que envolve essas pessoas. Se Deus, ele era aquele sol natural que iluminava a vida, agora o Deus se transformou num sol mecânico que ilumina toda aquela morte, aquela tragédia, aquela desgraça. Must crush capitalism. Para a quarta posição, eu escolhi um artista brasileiro, Cândido Portinari. Cândido Portinari, ele fez parte do Partido Comunista Brasileiro até o final da sua vida. Era um artista que tinha uma pegada social muito forte nas suas obras. Na década de 30, ele faz uma série de trabalhos que debatem a seca no Nordeste. A gente tem um quadro fantástico ainda desse período conhecido como Os Retirantes, no qual a gente tem uma família totalmente raquítica, esquelética, sofrendo ali aqueles terrores da seca. Em volta dessa família, a gente tem alguns urubus que sobrevoam essas pessoas. O Cândido Portinari, ele chegou a fazer 2 pinturas para a sede da ONU em Nova York, o mural Guerra e Paz, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Ele até teve alguns transtornos por causa desse quadro, porque como ele era do Partido Comunista Brasileiro, ele não poderia ir para os Estados Unidos por causa do macartismo, né, aquela perseguição aos comunistas que estava rolando nos Estados Unidos. Ele teve várias tretas assim, mas ele nunca abandonou seus ideais comunistas. Para continuar no Brasil, a nossa terceira posição vai para um artista extremamente famoso, ou melhor, um arquiteto, Oscar Niemeyer. Sim, aquele que viveu 105 anos, né? Ele faz parte do nosso imaginário até hoje. Fez grandes obras extremamente famosas, como o Plano Piloto de Brasília, o MAC Niterói, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba. Trabalhou também na construção da ONU lá nos Estados Unidos. Ele fez parte do conjunto de arquitetos que projetaram aquele prédio. Apesar da vida burguesa, de ter missa em casa, quando saí pela vida, percebi que o mundo era injusto demais. Por isso, entrei para o Partido Comunista. Oscar Niemeyer, até o finalzinho da vida dele, ele debatia a sociedade, ele criticava o mundo, ele via a arquitetura como um meio de integrar as pessoas, de trazer essa beleza, né, para o mundo, de discutir a sociedade em si. E até o final ele foi muito convicto nessa discussão sobre o que era o socialismo. Tinha várias críticas sobre como aqueles meios se desenvolveram e como a própria sociedade brasileira se desenvolve. Para a segunda posição na nossa lista, eu vou discutir um pouquinho o cinema, principalmente o cinema dos anos 50 lá nos Estados Unidos, onde a gente teve a famosa Caça às Bruxas, onde a gente teve a famosa lista negra do cinema. Os cineastas que tivessem inclinação comunista ou socialista ou conexões com os países soviéticos poderiam ser caçados. Era uma indicação do governo que essas pessoas não recebessem salário, que não fossem contratadas e não recebessem encomendas de serviço de nenhuma forma. Inclusive, se fosse comprovado algum tipo de conexão entre essas pessoas e o comunismo ou socialismo de um modo geral, elas poderiam até mesmo ser presas. Dentro dessa lista negra, a gente tem 2 nomes de extrema relevância dentro do cinema, como por exemplo Orson Welles, que foi o cineasta que fez o Cidadão Kane,
que é considerado um dos filmes mais bem feitos da história, ele é considerado um dos grandes revolucionários dentro da linguagem cinematográfica, e também temos o Charlie Chaplin. Sim, o Carlitos, a gente tem o Charlie Chaplin colocado na lista negra por uma inclinação política mais de esquerda ou até mesmo socialista. Nenhum dos dois nunca se declarou comunista nem nada do tipo. O Charlie Chaplin, ele se declarava muito como um pacifista, inclusive ele fica extremamente chateado, né, quando consideram ele parte dessa lista negra. Uma democracia é um lugar onde se pode expressar suas ideias livremente. Ou não é uma democracia. Nos anos 50, quando Charlie Chaplin começou a ser muito perseguido a respeito das suas inclinações políticas, ele acabou se mudando para a Suíça, só voltou para os Estados Unidos uma época para pegar um Oscar honorário, que era tipo um Oscar de desculpa que eles estavam dando pro Charlie Chaplin por, né, ter perseguido ele, por ter colocado ele nessa tal lista negra. Porém, Charlie Chaplin não se deixou abalar, ele continuou produzindo seus filmes, ele continuou com a sua política mais humanista e pacifista nos seus filmes até o fim da carreira. Diferente do que aconteceu com o roteirista Dalton Trumbo, que acabou preso durante 11 meses por se declarar comunista e que foi colocado nessa lista negra, teve que se refugiar, acabou pegando vários trabalhos como roteirista, assim, na surdina, ele escrevia vários roteiros e não colocava o próprio nome. Só depois de algum tempo é que ele acabou recebendo créditos por filmes que ele produziu, como, por exemplo, Spartacus e Êxodos, que são dois grandes filmes americanos ali da época dos anos 50 e 60, e que só depois ele foi acreditado. Então, nosso segundo lugar vai para Dalton Trumbo, esse grande roteirista que acabou fazendo seus trabalhos anonimamente por causa dessa perseguição ideológica. Šťastí Golodní igry. E para o primeiro lugar da minha lista, eu escolhi uma mulher marxista, revolucionária. Com 13 anos de idade, essa mulher, ela já tinha se alistado na Juventude Marxista lá do México, ou seja, ela já era atentada desde pequena. Quando ela fez 20 anos, ela entrou para o Partido Comunista Mexicano e ela sempre demonstrou muito bem essas suas inclinações políticas. Ela até pintou vários temas ligados ao marxismo e até mesmo fez roupas inspiradas em temas soviéticos. Sim, eu estou falando da queridíssima Frida Kahlo. Muita gente gosta de Frida Kahlo, não entende muito bem esse alinhamento político que ela tinha na época, mas a Frida Kahlo, ela cresceu vendo a Revolução Mexicana e ela sempre foi muito inspirada pelas mulheres que lutaram na Revolução Mexicana. Ela também queria ser uma mulher guerreira e ela foi. Ela teve poliomielite quando era criança, ela teve várias tretas enquanto era criança. Foi guerreira. Ela teve o acidente de bonde dela, no qual ela teve barras de ferro que atravessaram todo o seu corpo, inclusive uma barra de ferro entrou pela vagina e saiu pelo ombro. Ficou 2 anos numa cama, sem conseguir levantar pra nada. Foi lá, inclusive, que ela descobriu a vocação dela para a pintura. Mas mesmo depois disso, ela não desistiu de ser uma batalhadora. Ela enfrentou todos os pesares da vida, ela deu continuidade no seu trabalho enquanto pintora, deu continuidade no seu trabalho enquanto revolucionária e ela acabou fazendo sucesso em vários lugares do mundo, como por exemplo a Europa e Estados Unidos, antes mesmo de fazer sucesso no México, que era extremamente fechado a essa ideia de uma mulher pintora. Ela era muito ligada às ideias do feminismo, da igualdade entre homens e mulheres. Ela era casada com outro pintor, né, o Diego Rivera. Eles tinham um relacionamento aberto, que era uma coisa extremamente moderna para a época, e ela era bissexual. E numa das tretas que ela teve com o Diego Rivera, que acabaram separados aí durante um tempo, ela acabou pegando o Trotsky. Sim, o Trotsky da Revolução Russa. Antes do Trotsky lá perder a cabeça, ele acabou ficando com a Frida Kahlo. Por isso que eu acho que ela merece esse top 1 de artistas comunistas. Espero que vocês tenham se divertido com a nossa lista, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E galera, tolerância sempre. Não é porque o seu amiguinho tem uma visão política diferente da sua que você precisa xingá-lo. Vamos tentar manter sempre o respeito e a tolerância nos nossos comentários e na nossa vivência. Alguns casos da nossa lista até falam muito sobre quanto essa questão da tolerância é necessária. Um grande beijo e abraço!